Imagine por um instante o seu dia comum: o café da manhã, o trajeto para o trabalho, as mensagens trocadas com amigos, os planos para o fim de semana. Agora, imagine uma notícia, um alerta piscando no seu celular. No início, confuso, distante, um conflito regional que parecia contido, de repente, transborda. Uma potência acusa a outra, uma linha vermelha é cruzada. Não é um filme, não é um exercício, é o minuto zero. O que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial começasse? Nos primeiros momentos, a negação seria a primeira trincheira. Isso não pode estar acontecendo. Mas a velocidade da informação ou da desinformação seria brutal. As bolsas de valores globais não esperariam por confirmações oficiais. Elas despencariam em minutos, evaporando trilhões. Ouro e criptomoedas consideradas seguras veriam uma procura desesperada, seus valores atingindo picos insustentáveis, antes de talvez se tornarem inúteis. O primeiro campo de batalha não seria físico, mas digital. Uma guerra cibernética em escala total. Redes elétricas inteiras de nações seriam desligadas. Sistemas bancários congelariam. Comunicações via satélite, internet, telefonia móvel. Tudo se tornaria intermitente, não confiável, ou completamente silenciado. Imagine a vida sem GPS, sem transações online, sem notícias, exceto aquelas controladas e filtradas por quem ainda tivesse o poder de transmitir. O pânico se instalaria não pelo que se sabe, mas pelo que não se sabe. Governos declarariam estado de emergência. Leis marciais seriam impostas. Fronteiras se fechariam como armadilhas. Reservistas seriam convocados em massa, arrancando pessoas de suas vidas civis e jogando-as em um futuro incerto. A indústria seria rapidamente convertida para o esforço de guerra, produzindo não bens de consumo, mas armas, munições, drones. Aquilo que não fosse essencial para a guerra deixaria de ser produzido. As cadeias de suprimentos globais, já frágeis, se romperiam instantaneamente. Navios cargueiros parariam nos portos com medo de ataques. Petróleo, gás, alimentos, medicamentos, tudo se tornaria uma arma de guerra, um recurso estratégico a ser negado ao inimigo e racionado para a população. Prateleiras de supermercados seriam esvaziadas em horas. A fome se tornaria uma ameaça real, mesmo em países antes considerados ricos e seguros. Em poucas semanas, o cenário de guerra convencional se estabeleceria. Não como as guerras do século XX, com linhas de frente bem definidas, mas uma guerra multidimensional. Drones autônomos caçando alvos, mísseis hipersônicos cruzando continentes em minutos, frotas navais se enfrentando em oceanos subitamente hostis. Cidades, antes vibrantes centros de cultura e comércio, se tornariam alvos estratégicos, sujeitas a bombardeios que não distinguiriam combatentes de civis. O número de refugiados atingiria dezenas, talvez centenas de milhões. Populações inteiras fugindo de zonas de conflito, buscando segurança em países vizinhos que, por sua vez, estariam sobrecarregados, hostis ou eles mesmos envolvidos na guerra. A crise humanitária superaria qualquer coisa já vista na história. Campos de refugiados se espalhariam como cidades improvisadas de desespero, focos de doenças e sofrimento. E então, a sombra que paira sobre qualquer conflito entre grandes potências nucleares se tornaria palpável: a ameaça atômica. A doutrina da destruição mútua assegurada, que paradoxalmente manteve uma paz tensa durante a Guerra Fria, seria testada ao limite. Um lado, sentindo a derrota iminente no campo convencional, poderia recorrer ao uso de armas nucleares táticas de menor potência na tentativa de reverter o curso da guerra. Mas a linha entre o tático e o estratégico é tênue, quase invisível. O uso de uma única arma nuclear tática poderia desencadear uma retaliação imediata e, a partir daí,
A escalada para uma troca nuclear total seria terrivelmente rápida. Não haveria tempo para negociações, para telefonemas entre líderes. Seriam minutos de decisão que selariam o destino de bilhões. Se o impensável acontecesse, se as ogivas estratégicas fossem lançadas, as primeiras horas seriam de um horror indescritível. Cidades inteiras vaporizadas em segundos, tempestades de fogo varrendo áreas metropolitanas, milhões mortos instantaneamente, milhões de outros condenados a uma morte lenta por queimaduras, radiação ou pelos escombros de um mundo desabando. Mas as consequências não parariam aí. A poeira e a fumaça de centenas de explosões nucleares e incêndios gigantescos seriam lançadas na estratosfera, bloqueando a luz solar por meses, talvez anos. Um inverno nuclear se instalaria sobre o planeta. As temperaturas globais despencariam, a agricultura entraria em colapso. A fotossíntese seria drasticamente reduzida. A fome em escala planetária seria inevitável. Os ecossistemas seriam devastados. A camada de ozônio severamente danificada permitiria a entrada de níveis perigosos de radiação ultravioleta. A água potável se tornaria um luxo raro. A estrutura da sociedade, como a conhecemos, se desintegraria. Governos não existiriam mais. A lei e a ordem dariam lugar à lei do mais forte. Pequenos grupos de sobreviventes lutariam por recursos cada vez mais escassos em um mundo envenenado e hostil. A própria civilização regrediria séculos. Conhecimento acumulado, arte, cultura, tudo perdido ou irrelevante diante da luta pela sobrevivência diária. As instituições que definem nossa era, universidades, hospitais, sistemas de justiça, seriam memórias distantes. É um cenário sombrio, quase insuportável de contemplar. Mas é crucial entender que este futuro não é um destino inevitável. É um aviso. Uma projeção do que acontece quando a diplomacia falha, quando a lógica da escalada supera a busca pela paz, quando o valor da vida humana é esquecido. A Terceira Guerra Mundial não começaria com uma declaração formal em um palácio presidencial. Ela começaria no momento em que desistíssemos de preveni-la. Ela começaria com a normalização do discurso de ódio, com a aceitação da violência como ferramenta política, com o silêncio dos bons diante da injustiça. A pergunta, o que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial começasse, não deve nos paralisar de medo. Deve nos despertar para a responsabilidade que cada um de nós carrega. A responsabilidade de exigir de nossos líderes a busca incansável pela paz, pelo diálogo, pela cooperação. A responsabilidade de construir pontes, não muros, de promover a compreensão entre os povos, em vez do nacionalismo cego. O futuro da humanidade não está escrito em pedra. Ele é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Que a contemplação deste abismo hipotético nos inspire a escolher a vida, a sanidade, a esperança. Porque a única guerra que vale a pena lutar é a guerra contra a própria guerra. Pense nisso e pergunte-se: o que você pode fazer hoje para que este roteiro jamais saia do campo da especulação?